no texto da Júlia Kristeva. Hoje vai ser nosso último encontro sobre o texto dela. Alguém comentou, não sei se foi a Lavínia, que teve dificuldade com o texto, um texto difícil, né? E eu estava comentando na aula passada de que essa dificuldade se deve um pouco pelos cacoetes da teoria francesa contemporânea, né, dos anos 60 para cá, em que ela tem muitos referenciais teóricos diferentes, complementares, e ela usa esses referenciais teóricos, por vezes, sem estabelecer um campo comum com o leitor, né? Já toma como evidente o fato de que o leitor está inteirado desses debates, né? E foi um pouco por causa disso que eu tentei na aula passada, no começo da aula passada, me situar em torno do debate sobre o simbólico, né? Que não é um debate estranho, porque o simbólico, muito embora essa preocupação de maneira mais teórica tenha aparecido não de maneira exclusiva nas ciências sociais, mas no fim das contas as ciências sociais foi bastante impactada pela pesquisa sobre o simbólico e o simbolismo, né? Talvez principalmente a antropologia, a sociologia, a política menos, né? Mas, ao mesmo tempo, o simbólico está por todos os lados, né? Tanto que as manifestações contemporâneas, as pessoas usam camisas verde e amarela da seleção brasileira, né? Que é nada mais simbólico do que isso, né? Não precisa ser muito versado em simbolismo para saber ler um simbolismo muito, muito evidente, né? E o argumento da Juliana Kristeva com relação à melancolia, que é muito interessante, é de que o melancólico ele possui uma resistência ao simbolismo, né? O melancólico tem uma resistência a esses significados públicos de autoridade, né? Ele tem resistência a habitar a linguagem a partir da familiaridade que o simbólico faz com que a linguagem tenha, né? No campo da psicanálise, quem mais explorou a noção de simbólico foi o Lacan, e o Lacan ele descreve a sua trajetória teórica na psicanálise como uma virada linguística no que diz respeito à psicanálise, e parte dessa linguagem da virada linguística que o Lacan faz com relação a Freud significa ler o inconsciente como uma linguagem, tá? Se repararem bem, no que nós lemos do Freud, evidentemente que o inconsciente tem uma carga linguística gigantesca, mas a prioridade da análise freudiana não se dá na dinâmica linguística do inconsciente, muito embora essa seja bastante intensa, e ele tem muitos textos em que a dinâmica linguística é valorizada, mas o inconsciente ele é descrito como uma dinâmica, como um processo, né? O que leva, por exemplo, um vocabulário como o de economia libidinal fazer sentido para o Freud, fazer sentido levar para pensar o Freud, a economia libidinal, como uma maneira de descrever os processos internos do psiquismo, que são os processos internos do inconsciente. Então, a linguagem que o Freud utiliza para falar sobre o inconsciente não é uma linguagem teórica sobre a linguagem, não sei se vocês reparam, mas é uma linguagem sobre as dinâmicas de circulação de energia, um pouco como Rafael notou nos encontros, uma certa termodinâmica, retesamento, e quando ele começa a deixar de lado, ou pelo menos abrir espaço para uma linguagem que não seja estritamente metapsicológica, que é como Freud fala, né? Esse estudo teórico sobre o inconsciente é uma metapsicologia. Então, quando o Freud começa a abrir espaço para alguma coisa que não seja, nesse sentido mais formal, metapsicológico, ele abre espaço para dinâmicas relacionadas ao reconhecimento, né? A identidade, o reconhecimento do outro, e
E para isso, o Freud começa a se abrir a uma dinâmica que, do ponto de vista teórico, pode ser entendida como começando a ter uma carga simbólica significativa, né? Então, quando ele fala do eu e do outro, e da autopreservação do eu, ele usa uma alegoria, que é a alegoria do narcisismo, e é quase impossível escapar da carga simbólica do narcisismo para a nossa cultura, né? O narcisismo enquanto mito. Quando ele começa a explicar a relação da criança com o pai, com a mãe, ele invoca a castração, né? E a castração é um conceito, né? Que tem uma dinâmica, que tem uma mecânica, mas que possui uma carga simbólica bastante significativa, né? Então, a gente consegue perceber que a obra do Freud gera uma virada simbólica e a obra do Lacan é uma obra que aproveita essa virada simbólica e, ao mesmo tempo, confere essa virada simbólica um vocabulário linguístico, né? O que faz, por exemplo, com que o Freud, na interpretação dos sonhos, fale em deslocamento e condensação, e Lacan não, prefere falar em metáforas e metonímias, né? Para falar um processo parecido. Então, o simbólico, para o Lacan, é uma das instâncias da linguagem, percebe? Então, nesse sentido, o simbólico é um âmbito pelo qual a organização da linguagem se dá. Por Lacan, outros dois são o real e o imaginário, também como instâncias linguísticas, a partir das quais se pode explicar o inconsciente, né? Mas nós não vamos nos deter propriamente no real e no imaginário. O nosso ponto é o simbólico. Então, o ponto da Kristeva, que é um ponto interessante, é de que a entrada do bebê, da pessoa, no campo simbólico, tende a minorar a presença da melancolia. Então, se o lugar do pai ele tá preservado, segundo seu sentido público, seu sentido social, né, seu sentido linguístico predominante, a melancolia com relação ao pai tende a ser minorada, né? Percebem? Essa função de organização dos significados que a autoridade paterna teria sobre a linguagem, para Júlia Kristeva também tem um aspecto de reduzir a disponibilidade da melancolia. Então, digamos, se nós acreditamos, se existe um impacto muito forte em nós, do pai, do Estado, da religião, percebe? Essas forças simbólicas tradicionais, o futebol, deixa eu ver o que mais que tem. Segundo a Júlia Kristeva, existe um terreno menos propício à melancolia, porque os significados são mais públicos, né? Eles são claramente externos, eles realizam pressão sobre o interno, mas existe uma submissão não problemática do eu a esses significados. Então, o eu se rende ao pai, pela castração. O eu se rende ao Estado, pela autoridade do Estado. O eu se rende, percebe? Nesse sentido, o eu percebe que o seu significado ele é dependente desses significados maiores, gerais, e, nesse sentido, tem um limitador à melancolia, porque os sentidos, digamos assim, estão vertebrados, estão organizados, estão estabilizados. Então, se poderia dizer, alguém que tivesse uma predileção pelo simbólico como categoria explicativa, como, por exemplo, um teórico contemporâneo de esquerda chamado Vladimir Safatli, né? Ele tem uma preferência pelo simbólico como uma dinâmica explicativa dos fenômenos contemporâneos. Ele poderia dizer que parte do tipo de melancolia que o bolsonarismo traz consigo concerne a uma crise simbólica. Percebe?
É claro que o simbolismo dele não seria um simbolismo que ele perceberia como necessário e prevalente, não seria um simbolismo ligado ao pai burguês, mas a figura do pai a partir de uma organização proletária do mundo, né? A partir de uma organização trabalhadora, né? Mas ainda assim vertebrada pelo simbolismo do pai e pelo simbolismo do Estado enquanto, digamos assim, arregimentador dos significados públicos, né? Ou seja, não existe uma problemática melancólica disponível na linguagem porque o elemento vertebrador da linguagem está dado, né? Nesse sentido, você consegue perceber a convergência de diagnósticos entre esse que eu comentei com relação ao Safatli, me parece um diagnóstico um pouco autoritário, né? E isso que a Kristeva percebe, né? E, de alguma maneira, é também um diagnóstico que grupamentos religiosos fazem, né? Grupamentos religiosos vão dizer que o mundo carece de sentido porque as pessoas perderam Deus. O que significa isso? Dizer que perdeu Deus, né? De que a carga simbólica de Deus para a organização social faz com que as pessoas se sintam sem sentido e logo se tornem melancólicos. Estão entendendo o lugar do simbolismo? Nesse sentido, construindo um argumento linguístico para a interpretação da melancolia, ela vincula, como vocês perceberam, a melancolia a uma certa maternalidade, né? Porque a maternalidade ela tem um aspecto informe, né, sem forma, numa leitura psicanalítica bastante tradicional, né? A maternalidade teria uma percepção informe. A metáfora que ela utiliza para falar da maternalidade é o oceano, né? É o infinito sem forma. Ou seja, a relação entre as palavras e os significados dentro da maternalidade seria uma relação fluida, né? Como o próprio oceano. Então, nesse sentido, passível de um certo afogamento, né? Ela descreve, conforme o texto vai avançando, alguns casos de mulheres melancólicas e todas essas mulheres melancólicas, nos casos que ela descreve, têm como elemento central da melancolia delas uma identificação com a mãe que é maior do que o sentido conferido pelo pai, um certo desafio ao lugar do pai, e, nesse sentido, uma dificuldade de lidar com a estabilidade das palavras, do significado das palavras, do significado dos sentimentos. Porque, no fim das contas, no argumento da Kristeva, o que contém essa dinâmica um pouco, como eu posso dizer, movediça dos sentimentos é a vertebração dos sentimentos a partir de uma carga simbólica, percebe? Então, ao invés de nós ficarmos afundando no amor, nós vamos ao mundo comum, e esse mundo comum, a partir dos seus significados hierárquicos, diz qual é o limite do sentimento do amor, percebe? Ou diz qual é o limite do sentimento do ódio, diz qual é o limite do sentimento de hostilidade, né? Então, essas figuras que ela elege são todas figuras, digamos assim, em que o aspecto fugidio dos sentimentos é sem limite, e, nesse sentido, existe uma espécie de limitação tanto para os significados do amor quanto os significados de hostilidade, né? Então, as figuras melancólicas que ela descreve são figuras que possuem uma hostilidade muito grande com relação ao pai, em função da identificação com a mãe, e essa identificação com a mãe também é hostil e gera, nessas figuras, que ela julga emblematicamente melancólicas,
uma espécie de afundamento nos sentimentos, né? No aspecto ambivalente dos sentimentos. Então, digamos assim, o elemento interessante do argumento dela, e isso para mim faz sentido, né? Faz muito sentido, é que a melancolia ela pode ser caracterizada por uma falta de simbolismo, né? O que me parece ruim no argumento dela, e nesse sentido tendencioso, onde eu me afasto e tento construir uma crítica com vocês, o argumento dela, é que essa perda do simbolismo seja ruim e que não haja formas alternativas dentro da melancolia de estabilizar os significados sem a vertebração simbólica deles, né? Então, me parece que é possível ler o livro da Kristeva um pouco a contrapelo, né? Um pouco contra a vontade dela, né? Mostrando o quanto que a melancolia ela é capaz de explicar como a melancolia é uma categoria explicativa abrangente que torna o simbolismo uma espécie de auto-engano vivo, né? Vivaz, um certo auto-engano bem motivado, uma espécie de alienação, de reificação contente, né? Por que eu digo isso? Porque, no fim das contas, o processo é esse. Quem se rende à dinâmica pública e hierárquica, né, com uma forte carga autoritária dos significados, não padece da melancolia. E quem padece da melancolia consegue perceber que os significados são fabricados. Os significados, percebe? Não tem nada na sua autoridade que diga o seu aspecto intrínseco, né? E nós vamos perceber isso, principalmente nas críticas à masculinidade, ao lugar de precedência da masculinidade sobre o mundo, de que, no fim das contas, a precedência da masculinidade no mundo, lugar do homem no mundo, nada mais é do que uma convenção, um estado de coisas, né? uma força de dominação, mas que não tem um significado intrínseco, né? Então, é como se ela dissesse que uma certa eficiência do simbólico. É como se ela dissesse, e remontando o argumento dela de maneira crítica, né? É como se ela dissesse que uma certa eficiência do simbólico produz pessoas alienadas e felizes, em que os significados hierárquicos funcionam para elas e limitam a ambivalência dos seus sentimentos. E os melancólicos, não. Os melancólicos acabam sendo aqueles que têm uma visão apropriada, detalhada do mundo, e por terem uma visão detalhada, apropriada do mundo, abrem uma espécie de caixa de Pandora, segundo a qual não contam com os benefícios, entre aspas, da alienação. Os benefícios, entre aspas, de uma certa precedência simbólica sobre a vida afetiva, né? Muito embora eu consiga perceber que, do ponto de vista efetivo, é isso mesmo, né? Quanto mais melancólico, mais subversivo no que diz respeito à função da autoridade, e mais crítico, né? mais, digamos assim, atento na observação das características negativas do mundo e de si próprio, mas que, no fim das contas, o mundo é daqueles que ignoram a tessitura do mundo, né? Ou seja, o mundo é dos contentes. O mundo é daqueles que permitem que o significado simbólico governe a vida deles, de modo a que, muito embora esses significados tragam consigo práticas ruins e consequências nefastas, né, no que diz respeito à função da autoridade no mundo, no fim das contas, elas estão blindadas contra o sofrimento, né? Estão blindadas contra um certo aprofundamento do sofrimento. Então, muito embora
do ponto de vista pragmático, eu não tenho muito como recusar isso, né? Do ponto de vista epistemológico, eu tenho como recusar o fato de que existe uma equivalência entre o simbólico e o melancólico, né? Porque, no fim das contas, a perspectiva que o simbólico tem sobre si própria é uma perspectiva autoenganada, alienada, digamos assim, em que conta com um certo estado de coisas para se sentir bem nesse estado de coisas. E a perspectiva melancólica, ela consegue descrever esse processo de autopersuasão e de autoengano que a dinâmica simbólica acaba por produzir, mas isso não quer dizer que a melancolia não seja capaz de oferecer mecanismos de estabilização do mundo bastante eficientes e talvez com menos consequências no que diz respeito à imoralidade, né? Ou seja, uma melancolia bem compreendida, uma melancolia bem elaborada, ela é capaz de oferecer estabilidade para o mundo, sem que seja necessário que essa estabilidade conte com uma felicidade alienada, percebem? Então, nós poderíamos até mesmo estabelecer um conflito, né, entre perspectivas sobre o mundo e, ao mesmo tempo, perceber uma certa superioridade da perspectiva melancólica, trazendo como, digamos assim, telhado de vidro da melancolia, não ser capaz, em alguns momentos, de conter a sua própria lida movediça com os sentimentos, né? Mas o fato de que a melancolia ela é capaz de ter uma lida movediça com sentimentos não significa que ela não possa perceber que o mundo carece de regularidade e que essa regularidade pode ser valorizada a partir não da autoridade intrínseca dos significados, mas das circunstâncias que os significados acabam por estabelecer e contribuir para a relação entre as pessoas, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que existe uma política do símbolo e uma política da melancolia. E que a política da melancolia ela parece ser moralmente superior à política do símbolo e, ao mesmo tempo, capaz de ter também uma capacidade epistemológica, né, um reconhecimento das partes do mundo muito mais atenta, muito mais fidedigna, realista, no certo sentido, do que a que a perspectiva do símbolo é capaz de oferecer. Então, se uma linguagem melancólica é uma linguagem que resiste ao símbolo, parece que uma linguagem melancólica, nessa resistência, digamos, sintomática ao símbolo, consegue oferecer uma alternativa viável e coerente para a maneira como os significados se dão, né? Ou seja, os significados não se dão porque existe um sentido intrínseco neles, né? A função da autoridade não se dá em função de alguma coisa que faça com que haja uma naturalidade naquele lugar de autoridade, mas de que esses significados eles se estabilizam não em função da sua precedência simbólica, mas em função de uma certa habitualidade dos significados, percebe? Uma certa convenção em torno deles. Isso não quer dizer que a melancolia ela não seja, digamos assim, assediável pelos seus vícios, né? Como nós vimos muito bem, a mania é um dos vícios significativos da melancolia, e por vezes a mania ela pode ser confundida com uma espécie de segurança simbólica, né? Na verdade, parece que esses dois fenômenos podem vir juntos, né? Porque quando alguém parece muito seguro de si, na verdade, o seguro dos lugares para os quais o mundo deve ir, né? É provável que essa segurança se dê não em função de um pertencimento, pelo menos em algumas hipóteses, né? De um pertencimento
calmo a autoridade do símbolo, né, a força tradicional, mas justamente por uma falta de sentido, né? E diante da falta de sentido poder ser muito angustiante, a mania se torna uma maneira de não lidar com a falta de sentido nunca, né? Ou só lidar com a falta de sentido no momento em que ela está extenuada, né? Em que a mania extenua o maníaco, né? Que faz com que o maníaco tenha eventos de episódios suicidários, né? Então, nesse sentido, não é porque alguma coisa apareceu como tendo segurança simbólica que ela tem segurança simbólica, percebe? Pode ser que alguma coisa que aparenta segurança simbólica nada mais seja do que um efeito de superfície de uma melancolia profunda e pouco elaborada. Porque a melancolia elaborada, ela parece ter um remédio antissimbolismo, ela desenvolve para si, né, um remédio, um antídoto antissimbolismo, mas desenvolve para si também um remédio, um antídoto antimania, mas ao mesmo tempo permanece lidando com o fato de que o mundo tem sentido, mas carece de sentido também, né? Qualquer um que julga que o sentido do mundo é abrangente, nada mais é do que alguém com muita preguiça de olhar para as coisas. Porque, no fim das contas, independentemente da profundidade da tristeza, percebe-se, né, que muito do que nós fazemos carece de sentido, né? E, no fim das contas, o sentido que nós damos não é um sentido intrínseco, ou um sentido que possa contar com uma certa precedência simbólica, mas é um sentido que faz sentido numa certa situação, numa certa circunstância. E, no fim das contas, não existe muita alternativa a isso, né? É o caso de buscar coisas que façam sentido nas situações em que elas fazem sentido. E depois aprender a lidar com a falta de sentido, e essa sim parece ser bastante abrangente. Então, mais uma vez, voltando e remontando o argumento da Kristeva, né? É muito interessante que ela note essa distância da melancolia com relação ao simbolismo, e é interessante o percurso que ela faz de, então, mapear quais são as características da linguagem melancólica, né? Agora, o que eu acho que ainda mais interessante não é julgar que a linguagem melancólica é uma das linguagens, mas, no fim das contas, a linguagem melancólica é a linguagem com clareza sobre a linguagem. Porque, no fim das contas, a própria linguagem não é plena de sentido o tempo inteiro, né? Ela às vezes faz sentido, às vezes não faz, né? E é preciso se esforçar, né, para que a linguagem faça sentido. Não existe um sentido que se impõe, né? Então, isso como um preâmbulo para os comentários de hoje, e aí eu vou pegar o texto de novo e avançar um pouco mais nele para que a gente possa ter uma percepção mais abrangente. Muito embora eu já tenha comentado momentos do texto variados, né? Aqui onde eu parei, que é na página 39 da minha edição, ela está terminando de comentar o estilhaçamento do eu. É uma característica da linguagem melancólica. A linguagem melancólica ter um eu fragmentado. E uma maneira de lidar com essa fragmentação do eu elaborando as causas da melancolia, né? Entrando em contato com a melancolia, entendendo, habitualizando ao sentido da melancolia. Mas uma outra, que é uma saída, digamos assim, automática do psiquismo, né? É a tristeza, né? A tristeza é uma forma de evitar que a fragmentação do eu chegue a consequências irreversíveis, né?
E talvez esse possa ser uma observação também crítica ao texto dela, e que é uma observação crítica que acaba rebatendo também nos comentários que eu fiz sobre o Lukács. A crítica que o Lukács faz à literatura burguesa na obra de maturidade dele. Porque vê-se a fragmentação do eu como sendo um ponto negativo em si, né? Tanto que é muito comum, como o Lukács faz, e agora com novos elementos, dizer que o neoliberalismo fragmenta o eu, né? E eu não discordo, né? O neoliberalismo tem uma função de fragmentação do eu significativo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se pode dizer que uma certa fragmentação é positiva e que uma certa fragmentação ativa do próprio eu confere ao sujeito uma capacidade de evitar que essa fragmentação se aprofunde, né? Então, existem limites à fragmentação do eu, limites esses que o estado melancólico é capaz de perceber, e quando não percebe, faz uma prática ativa na preservação desses limites, fragmentação. O próprio psiquismo tem mecanismos internos para lidar com ela, como, por exemplo, a tristeza. Do outro lado, que seria o eu não melancólico, parece haver uma figura assustadora, que é um eu monolítico, percebe? E um eu monolítico, ele é pleno e seguro de si. O eu monolítico não tem dúvida de que o mundo ao qual ele pertence é o mundo verdadeiro, né? É difícil perceber alguma coisa pior do que isso, né? No que diz respeito à função autoritária e dogmática que um eu blindado pode ter no mundo, né? Além, para não dizer da força persecutória, né? Pode haver uma perseguição melancólica, quando a melancolia atinge pontos de mania, mas parece que a perseguição simbólica ela é constante, né? Então tá. E aí nós vamos para os últimos parágrafos, os 3 últimos parágrafos. Ela comenta bastante e a relação, por exemplo, da mulher melancólica com o próprio corpo e com o próprio sentido da procriação, né? O sentido de engravidar e ter filhos, né? E o modo como a mulher melancólica lida com essa dinâmica de uma forma, digamos assim, fragilmente fragmentada, né? Então, a sua própria identidade diante do feto, né, o feto está se desenvolvendo, ela se encontra, digamos assim, numa posição assediável, né? É como se o eu ficasse mais frágil diante da possibilidade de gerar um novo eu. E a explicação dela é uma explicação por falta de simbolismo. Mas eu acho que nós podemos fazer uma explicação justamente por falta de estabilização da fragmentação do eu, né? Não é necessário que haja uma precedência simbólica para que o eu se fragmente, mas mantenha um certo limite e uma certa oscilação da sua fragmentaridade, né? Eu acho que o mundo contemporâneo nos faz perceber isso, né? Pessoas que mantêm um vínculo de identidade, ao mesmo tempo em que essa identidade possui clivagens que aparecem muito estranhas para os outros, né?
Então, é possível perceber no mundo contemporâneo pessoas que mudam de gênero mais de uma vez, né? E isso, do ponto de vista simbólico, é a pior coisa que pode existir, né? É justamente a falta de simbolismo. Mas você consegue perceber de outra forma, né? As pessoas podem mudar de gênero e isso pode ser um processo de estabelecimento de um certo espectro de fragmentação, sem que com isso o eu se perca, né? Então é sempre a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo com clivagens bastante significativas, né? Quase como se não se fosse, né? Isso, para observar o mundo e para ter uma experiência mais abrangente do mundo, parece ser alguma coisa bastante elogiável, né? Plausível. Então vamos lá para o segundo capítulo. Querem comentar alguma coisa? Vamos para o segundo capítulo, se não. O segundo capítulo chama-se Vida e Morte da Palavra. Os pontos que eu marquei. No item chamado O Salto Psicanalítico, encarcerar e transpor. O último parágrafo, antes de começar a negação da denegação, ela faz uma pequena frase que sintetiza um pouco as observações que eu expliquei sobre a melancolia, da maneira como ela compreende a melancolia. Nesse ponto, eu acho bastante interessante e coerente. Ela diz assim: a melancolia se encontra, então, numa assimbolia, uma assimbólica, uma falta de símbolo, né? Não sei como seria a palavra em português. A perda do sentido. Se eu não sou mais capaz de traduzir ou de metaforizar, eu me calo e eu morro, né? Então, parece que há uns extremos melancólicos, né? Na apatia e na mania, e isso pode ser explicado do ponto de vista das práticas com a linguagem, né? Até as práticas um pouco mais técnicas com a linguagem, como uma incapacidade de tradução, uma incapacidade de metáfora, né? Mas isso não quer dizer que, dentro do espectro mediano da melancolia, uma certa desconfiança com a tradução não, de certa maneira, viabiliza a própria tradução, né? Então, justamente porque se desconfia de como traduziu, e se permanece traduzindo, usando essa metáfora da tradução. Não é preciso crer que as traduções sejam possíveis de maneira absoluta, né, para crer que a tradução ela é, ao mesmo tempo, possível e impossível, né? Isso percebe fortemente, e essa observação concerne a trajetória intelectual da Juliana Kristeva, né, que tem um interesse forte pela poesia, justamente na tradução de poesia, né? Então, ao mesmo tempo que existe uma espécie de impossibilidade de tradução da poesia, é possível perceber certas circunstâncias, habitualidades e convenções em que nós lidamos com uma certa tradutibilidade da poesia, percebe? E uma tradutibilidade que vem conjugada com a necessidade de retraduzir. Porque, no fim das contas, a segurança de poder traduzir bem não inviabiliza a insegurança de que não existe a tradução definitiva, né? Uma das minhas primeiras gafes acadêmicas se deram nesse sentido, né? Eu
tem uma conhecida, né? Uma colega de profissão, que é uma tradutora importante. E aí um dia a gente estava conversando, ela perguntou, o que você acha da minha tradução? Aí eu disse assim, eu acho que a sua tradução já teve um tempo onde que ela era mais importante e que agora é o caso de traduzir de novo, né? E ela tomou isso como uma ofensa gigantesca, né? Talvez tenha sido uma certa ofensa, né? Uma certa agressividade de minha parte. Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa bem intencionada, né? De que, no fim das contas, uma boa tradução é uma tradução que nós reconhecemos que é preciso traduzir de novo, né? No fim das contas, uma tradução ruim é uma tradução que nem conta, né? Então, se ela conta a ponto de incentivar a retradução, é porque é uma tradução boa, né? Em vários momentos do texto, vocês vão ver que ela descreve a origem da dinâmica melancólica para as mulheres numa relação confusa com a identidade sexual da mãe, né? Então, uma falta de identificação com o pai e na percepção da mãe, buscar elementos fálicos na mãe e encontrar uma certa hesitação desses elementos fálicos, né? Então, né, se a mãe que manda, cadê o falo da mãe? Mas a mãe não tem falo, né? Digamos, o falo da mãe é um falo simbólico. E um falo simbólico, né, numa perspectiva melancólica, é um falo menor, né? Sem querer um trocadilho, né? É um falo duvidoso, né? E parte do argumento dela acaba, digamos assim, tentando escapar à crítica que eu faço a ela, né? Continua podendo escapar à crítica que eu faço a ela, porque ela oscila entre a melancolia e a depressão, né? Entre as categorias, digamos assim, de diagnóstico ou categorias de análise conceitual. Então, se você fala do ponto de vista diagnóstico, alguém que poderia viver melhor se tivesse um vínculo simbólico mais estrito, no fim das contas, esse vínculo simbólico acaba sendo alguma coisa a se procurar, né? Mas eu não estou pensando sobre viver melhor, né? No fim das contas, se você está pensando na qualidade de vida de uma pessoa, né, até se toma medidas na dinâmica terapêutica que são ruins para o mundo, né? São boas para o sujeito, mas são ruins para o mundo. Mas não é meu interesse, né? Como cientista social, né? Também não seria meu interesse clínico. Acho que seria uma maneira muito tendenciosa de entender a dinâmica clínica, terapêutica. Mas priorizando a dinâmica coletiva, né? Não faz muito sentido uma terapêutica que melhore a vida do sujeito, ao mesmo tempo em que não é defensável do ponto de vista público, né? Então, no fim das contas, parece que, do ponto de vista público, faz mais sentido uma certa valorização do mutismo, uma certa valorização dos signos, uma certa valorização da possibilidade dos signos serem absurdos, né? Uma certa possibilidade do uso do absurdo na linguagem, a despeito do fato de que, do ponto de vista diagnóstico, se possa estar tratando de um deprimido, né? Então, ela diz assim, no último parágrafo, antes de começar a sessão, que tem o seguinte título: a perversidade afetiva do depressivo. Ela diz assim: enquanto, contrariamente ao psicótico, o deprimido conserva um significante paternal
enfraquecido, ambíguo, desvalorizado, mas não menos persistente, até o aparecimento da simbolia, né, ou do assimbólico. Aí ela diz, ele conserva absurdos, diminuição da velocidade, né, aquela morosidade do melancólico. Isso em função da clivagem introduzida pelo signo, né? Percebem? Ela trabalha com uma polaridade que é interessante entre o símbolo e o signo. O que é o símbolo? É esse significado estabelecido do ponto de vista comum, a partir do vínculo com a autoridade, ou com uma certa hierarquização dos valores. O signo é a expressão da dinâmica linguística. Então, um signo pode comunicar alguma coisa, mas principalmente em função da sua expressão e menos em função da função de autoridade dessa expressão. E, no fim das contas, por mais que se possa habitualizar certas expressões, certas dinâmicas de exprimir, né? Os signos, eles têm uma marca distintiva de singularidade, né? Porque, no fim das contas, ninguém exprime do mesmo jeito, né? O capítulo seguinte, a seção seguinte é a perversidade afetiva do depressivo. E ela constrói esse vínculo entre uma disponibilidade perversa do depressivo. E a maneira de entender essa disponibilidade perversa se deve justamente à falta de vertebração do símbolo. Porque, no fim das contas, ao mesmo tempo que a maturidade sexual ela produz, digamos assim, um privilégio da genitalidade, essa genitalidade é uma genitalidade que encontra substrato no mundo, né? Encontra reforço no mundo. Então, se olha para o mundo, ao mesmo tempo em que se vai percebendo, do ponto de vista pessoal, uma prevalência do prazer e da excitabilidade nos órgãos, nas genitais, olha-se para o mundo simbolicamente obcecado pelas genitais, né? Tanto que, do ponto de vista simbólico, havia um mundo obcecado pelo falo, e agora nós temos um mundo que concorre para uma obsessão entre o falo e a vagina, né? Então, você já vê uma espécie de hiperinflação de reprodução da vagina como uma maneira de estabelecer uma alternativa simbólica ao predomínio do falo, né? E isso está muito ligado a uma certa disputa simbólica em torno dos gêneros, né? Então, simbolicamente, o falo leva a representação da vagina a uma certa marginalidade, né? E essa guerrilha simbólica, em certo sentido, traz a representação da vagina para o centro, né? Então ela diz, os únicos traços de objetualidade que conservam o depressivo são os afetos. Então, vocês lembram que a gente comentou bastante essa relação do eu com os objetos, né? E o objeto de investido. E uma característica da melancolia, do melancólico, em que ele
incorpora, né, no eu um objeto no qual ele possui investimento, né? Isso faz com que as características negativas do objeto sejam introjetadas no eu, né? Então, é uma maneira de explicar o modo pelo qual chega um momento em que o eu do melancólico começa a se esfacelar, a opinião do melancólico sobre si começa a ser muito dura, sem que os elementos de autopreservação da identidade, autopreservação do eu, sejam eficientes, né? Qual é a explicação que o Freud dá? É porque houve uma espécie de mistura entre o eu e o objeto, né? Então, por exemplo, existe sempre na melancolia, sempre uma clivagem entre a opinião negativa sobre o mundo e a opinião negativa sobre si próprio. Mas e se leva parte do mundo, enquanto objeto, para dentro do eu, é como se os elementos de preservação do eu, em estabelecerem uma perspectiva um pouco mais positiva sobre o eu do que sobre o mundo, isso começa a ser, digamos assim, ludibriado, né? Então, por exemplo, os sentimentos negativos são objetos, né? E se pode dizer, por exemplo, que um sentimento negativo politicamente constante é uma certa disposição fascista, né? Está relacionado à autoridade, relacionado a uma certa truculência e tudo mais. O caminho crítico que a melancolia percorre e que faz com que possa ter uma certa corrosão é de que o fascismo não é crível se eu mesmo que identifico o fascismo não tenho elementos componentes, ainda que minorados, desse mesmo fascismo, né? Não faz muito sentido, pode fazer sentido do ponto de vista inicial para a melancolia, de que só o mundo tenha defeitos e o sujeito não. Mas, rapidamente, isso se deteriora, né? De tal maneira que os elementos negativos do mundo só fazem sentido justamente porque são elementos negativos do sujeito, né? Porque senão como é que os vícios apareceriam se ninguém é relacionado a eles, né? Se ninguém crê neles, num certo sentido, né? Para usar uma outra terminologia. Então, se pode fazer isso de uma forma a ainda preservar o eu, mas pode-se fazer isso de tal maneira a própria percepção do eu se tornar confundida com a desse objeto negativo, né? E aí é quando alguém que rejeita o fascismo se percebe tão fascista que viver não faz mais sentido, né? Qual o sentido de viver, para mim, que tem ojeriza ao fascismo, se eu percebo as características do fascismo tão expansivas em mim, percebe? Então ele diz assim: o afeto é o objeto parcial do depressivo, sua perversão, o sentido de uma droga que permite a ele garantir uma certa homeostase narcísica nessa atividade não verbal, inominável, sobre uma coisa não objetal. Esse é a função, por exemplo, da ambivalência, né? Então, ao mesmo tempo em que eu me percebo tendo características fascistas, porque eu pertenço a esse mundo, e isso permite que eu analise esse mundo a partir do meu esforço de introspecção, né? Há momentos em que eu também me percebo positivamente, né? Ou seja, a flutuação do afeto, ela tem um aspecto de aumentar a capacidade perceptiva, descritiva, crítica,
ao mesmo tempo, estabilizá-la para preservar o eu, né? Então, é curioso, por exemplo, entre os antropólogos, que no começo de uma pesquisa, alguém que faz etnografia, haja uma identificação tão grande com o objeto e uma recusa tão grande das características do eu, em que, por exemplo, uma etnografia indígena, né? Em que a pessoa não se perceba ela mesma como parte do processo social e histórico que está levando à dizimação dos povos indígenas, né? No fim das contas, o mesmo processo histórico de conhecimento dos povos indígenas é o processo histórico de dizimação dos povos indígenas. Percebe? Não estou querendo dizer que tem os mesmos efeitos, mas faz parte do mesmo movimento histórico, né? Então, num primeiro momento, uma dinâmica um pouco acrítica, e nesse sentido, digamos assim, amplamente simbólica, o sujeito só se percebe como preservador e sujeito de conhecimento. E, ao mesmo tempo, se identifica com aquela cultura a ponto de se perceber como parte dela, né? Mas conforme a crítica vai se elaborando, a pesquisa vai avançando, o eu não tem como deixar de perceber que tem relação intrínseca com o mal que não se deseja que atinja aquela comunidade, percebe? Isso tem um efeito depressivo bastante significativo, né? Ou para não usar essa categoria, né? É um efeito melancólico muito forte, né? De tal maneira, numa determinada intensidade, fazer com que a vida perca o sentido, né? Qual é o sentido de viver se eu sou aquele que destrói aquilo que eu mais amo? Percebe? Não eu, no sentido eu tirano, mas aquilo do que eu faço parte e não consigo deixar de fazer parte. Percebe? Isso corrói fortemente as dinâmicas habituais e circunstanciais do sentido, né? Faz sentido para vocês? Mas isso poderia ser dito com relação à pesquisa sociológica, à pesquisa política, porque, no fim das contas, a capacidade crítica, ela está diretamente, a capacidade investigativa, crítica, ela é diretamente proporcional à capacidade introspectiva, né? Então, se eu não sou capaz de me conhecer, eu não sei conhecer direito, né? Mas se eu permito que os meus elementos sentimentais de autoconhecimento sejam predominantes, para que conhecer, né? Percebe? No fim das contas, conhecer se torna um vício, se torna alguma coisa negativa. Aí você pode dizer, mas você não tem que ter esse tipo de preocupação. Você tem que lidar como qualquer profissional. Você tem seu trabalho e faz seu trabalho. Mas essa é uma forma simbólica de lidar com a dinâmica e o pertencimento a uma certa prática social que tem consequências de alienação e reificação bastante profundas, né? E, no fim das contas, as coisas não melhoram se todo mundo só fizer o seu trabalho, né? Então, ela diz assim: também o afeto depressivo e sua verbalização na cura, mas também nas obras de arte, é a multiplicidade dos sentidos perversos do depressivo, né? Onde o depressivo vivencia a sua perversão? Na perversão sexual, claro, mas na sua tentativa de verbalizar, encontrando algum sentido, e é um uso não convencional da linguagem, logo um uso perverso da linguagem,
ou nas obras de arte, né, nas dinâmicas sublimatórias. A sua fonte de prazer, ambígua, que combina o vazio e o evitamento da morte, preservando o sujeito do suicídio e também de um surto psicótico. É interessante, né? Ela oscila muito categorias clínicas e categorias conceituais. O que é interessante, né? Pode confundir um pouco a nossa cabeça, mas é interessante. Aí ela continua. Paralelamente, as diversas perversões aparecem, no sentido ótico, como a outra face da denegação depressiva. Todos os dois, depressão e perversão, evitam, segundo Melanie Klein, de elaborar a posição depressiva. Então, em certo sentido, a perversão é uma maneira, digamos assim, um pouco mais branda daquilo que o melancólico faz na mania, né? Que é tentar não entrar em contato com a sua própria melancolia. Então, por exemplo, estava vendo outro dia um cineasta brasileiro que faz filmes, fez alguns filmes a partir de um desenhista chamado Mutarelli, Lorenzo Mutarelli. Acho que o filme mais conhecido dele, que é um filme que eu não vi, chamado O Cheiro do Ralo. Eu vi um filme anterior dele, e que o filme é todo sincopado com desenhos do Mutarelli. Dá para perceber que o Mutarelli tem uma personalidade bastante melancólica, digamos que não é a mesma melancolia com a qual eu me identifico, né? Nesse sentido, às vezes eu tenho uma experiência um pouco ruidosa do trabalho dele, mas dá para perceber de que os momentos em que ele perversamente cria, ele obtém algum prazer e se distrai, num certo sentido, da sua própria melancolia, né? Então, fazendo uma obra melancólica, ele se esquiva, num certo sentido, da sua própria melancolia, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma coisa dele. Eu vi a partir dos filmes, principalmente. E havia uma época que os alunos viviam querendo que eu lesse Mutarelli, não sei bem porquê. Então, me emprestavam livros, me davam livros de Mutarelli e eu não tinha tempo para ler, né? Tinha outras coisas para fazer. Então, eu tenho uma legião de alunos que me pediram para ler Mutarelli, para os quais eu disse não. Quem sabe um dia, né? Mas eu vi os filmes baseados no trabalho dele. Assim, nesse sentido, as inversões e as perversões parecem deter por uma denegação que não atinge a identidade subjetiva, tanto em perturbando a identidade sexual e que deixa lugar à criação de uma homeostase libidinal narcísica para recompor o autoerotismo, a homossexualidade, o fetichismo, o exibicionismo, né? Digamos que são vias de elaboração melancólica em que a vivência da melancolia diminui. Ou seja, se obtém um recurso de prazer dentro da melancolia. É justamente isso que a melancolia... esse é um elemento problemático da melancolia, né? A melancolia, ela começa a não contar com reservas de obtenção de prazer, né? Faz, por exemplo, com que um investimento perverso ele vai se tornando cada vez mais intenso, né? Um pouco como uma droga. Ela usa essa metáfora aqui em algum momento. Esses atos e as relações com os objetos espaciais preservam o sujeito e seu objeto de uma destruição total e procuram, com a homeostase narcísica, uma vitalidade que se contrapõe a Thanatos. Thanatos é a figura da destruição, né? A depressão é, assim, colocada entre parênteses, mas ao preço de uma dependência
sempre vivida como atroz, tal como o teatro perverso, ou a mudança dos objetos e das relações onipotentes que evitam o enfrentamento da castração e fazem tela a uma dor de separação pré-edipiana. Isso é o elogio dela do simbolismo, né? Então, o elogio ao simbolismo quer que haja um vínculo de elaboração com a castração, né? Dessa maneira, o melancólico está um pouco mais na direção daquilo que o Deleuze valoriza, né, no Antiédipo, né? Que é se esquivar ao teatrinho papai, mamãe, castração, né? Que para o Deleuze só é um teatrinho pequeno burguês que a psicanálise fica tentando transformar em regra subjetiva para a humanidade. Mas evidentemente que não é a psicanálise toda, né? Mas principalmente essa dinâmica predominantemente simbólica da psicanálise, esse elogio, em alguns momentos, exacerbado ao simbolismo feito pela psicanálise, mas não só por ela, né? Aí ela diz, na página 61 da minha edição, na mesma sessão: o deprimido é um perverso que se ignora. Ele tem mesmo interesse de se ignorar. Tal qual suas passagens ao ato. Que alguma simbolização não é satisfatória. Podem até mesmo ser paroxísticos, ou paradoxais. Ela diz ainda: para o maníaco, nesse sentido, a denegação dá acesso a um duplo estado de tristeza. Ele entra numa cena em que ele precisa construir uma cena contra a perda. É o que, do ponto de vista político, é terrível, né? Por exemplo, alguém que tem uma experiência muito significativa de impotência, né? De fragilidade. E não consegue lidar com a impotência, com a fragilidade. Ele precisa ser o dono do mundo, né? Aí me remete imediatamente àquela cena do Chaplin, né? Em que o Hitler do Chaplin, né? Fica fazendo um balé com o mundo, né? Jogando o mundo para cima. No fim das contas, isso não concede propriamente uma função tradicionalista simbólica, mas uma função melancólico-maníaca, né? Longe de se contentar com construir uma falsa linguagem, a denegação inaugura panóplios variados de objetos eróticos substitutivos. Nós conhecemos a erotomania dos viúvos e das viúvas, as compensações orgiásticas das figuras narcísicas, das feridas narcísicas ligadas às doenças ou às enfermidades. Eu, na verdade, não estou nem um pouco habituado com a erotomania das viúvas e dos viúvos. Não faço ideia do que os viúvos e as viúvas estão aprontando por aí. Mas dá para perceber, né, que quando a perversão, né, os objetos substitutivos assumem prevalência sobre as outras dinâmicas, né, de que também se tem um quadro bastante negativo, né? Agora, quando as dinâmicas perversas, elas de certa maneira, elas se equilibram com outras maneiras de buscar significação, acho que não se pode dizer que elas tenham, a não ser do ponto de vista muito moralista, ou do ponto de vista de uma certa naturalização simbólica, não dá para dizer que há um problema significativo nisso, né?
A seção seguinte, ela chama de arbitrário ou vazio. Ela diz, o discurso deprimido... Isso é problemático, né? Porque quando ela diz deprimido, ela diz um tipo de melancólico, percebe? Que é um tipo de melancólico numa situação de ajuda clínica. Né? Então, é difícil discordar dela, né? Quando ela fala do deprimido. Porque se o deprimido está deprimido precisando de ajuda, né, você fica pensando, joga a boia que for. Então, é nesse sentido que eu evito a categoria clínica, né? Então, o discurso deprimido, repleto de signos de absurdo, de sequências mais lentas, deslocadas, interrompidas, traduz o enfrentamento do sentido do inominável, onde ele vive seu abismo, inacessível e delicioso, com a recompensa do valor afetivo relacionado à coisa. E aí, quando eu comecei com vocês, quando nós lemos o caso Dora, sobre as consequências, como é que é a expressão? Me perdi agora. Mas os ganhos secundários, né? A melancolia traz consigo seus ganhos secundários. A grande questão é saber o quão intenso e quão predominante ou quão monomaníaco são esses ganhos secundários. Mas o que é o ganho secundário? É a obtenção de um prazer numa situação de adoecimento, né? de sofrimento. Aí ela comenta no parágrafo seguinte, falando sobre clínica. Não analisando, por assim dizer, dissolvendo, o mecanismo da denegação, na qual o depressivo é imobilizado, a cura analítica pode oferecer uma verdadeira oferta de potencial simbólico. Aí é um pouco a solução dela, que é a solução da qual eu me desvio, inclusive no que diz respeito à análise social e cultural. Que, no fim das contas, é um pouco levar simbólico a quem tem uma falha simbólica. Né? Ao invés de levar significação a quem vivencia significações, percebe? Então, ela quer oferecer ao melancólico, na análise, uma espécie de possibilidade de convencimento de que existem sentidos com valor intrínseco. Né? E, no fim das contas, o sentido só tem valor intrínseco se você está muito seduzido por eles. Né? Ou numa situação em que essa sedução é premente. O item seguinte é a língua morta e a coisa enterrada viva. Ela faz duas observações que são importantes. Né? Ela diz: o melancólico é um estrangeiro na sua língua materna. O que faz da língua não ser uma língua, o que faz da língua se tornar uma língua na qual nós não somos estrangeiros é uma certa participação simbólica no que diz respeito a essa língua. Né? Mas consigo conceber muito bem vivenciar a própria língua materna de uma forma sígnica, né? Não simbólica, e ao mesmo tempo se comunicar e estabelecer uma dinâmica de significados. Né? Então, eu não preciso ser o nacional na minha língua materna para me comunicar bem e para entender os significados. Né?
No fim das contas, essa situação de estrangeiridade parece ter consequências bastante interessantes do ponto de vista da vivência com os outros, né? Aí ela usa uma outra expressão que também é interessante, mas também que não é sem problemas, né? Ela diz assim, a língua morta que ele fala, né, o melancólico fala uma língua morta, e que anuncia seu suicídio escondido e uma coisa enterrada viva. Então, não é porque não se fala uma língua, digamos assim, de vida intrínseca, inexorável, que se fala uma língua morta, né? A língua pode ter uma vida relativa, que é também uma morte relativa, né? Do ponto de vista da literatura, são as literaturas mais interessantes. Aquela em que o escritor ele é meio estrangeiro, meio meio cultor de uma língua morta e, ao mesmo tempo, meio cultor de uma língua viva, né? Ou seja, ele explora, ao mesmo tempo, os elementos de inovação da língua, como também invoca os elementos anacrônicos. Às vezes, até mesmo renova a vida da língua pelos seus elementos anacrônicos. Um belo exemplo na literatura nacional é o Guimarães Rosa, né? Que cria uma língua nova, nesse sentido, uma disposição bastante melancólica, a partir de uma língua tradicional, a língua do sertanejo, né? E cria uma língua que os sertanejos não falam e que também não é um idioma corrente, né? E que faz com que a disponibilidade, a sensibilidade, a afetação, a situação e a vida do sertanejo seja gigantesca. Maior até do que uma etnografia, maior até do que um documentário, maior até do que um texto documental, né? O item seguinte é o tom que faz a canção. Ela comenta uma característica da melancolia, ou desse ponto de excesso da melancolia, que é caracterizado na situação clínica, que é a depressão. Ela diz assim, ou não ter a significação do desejo. Não é não ter o desejo ele mesmo. O melancólico tem o desejo, mas não tem a significação do desejo, é isso que ela quer dizer. Enquanto prisioneiro do afeto, da coisa arcaica, da inscrição primária de afetos e de emoções, enquanto prisioneiro do afeto, da coisa arcaica, de inscrição primária de afetos e de emoções. Isso é interessante, né? Porque ela caracteriza o melancólico como preso, porque ela está do lado de fora da melancolia, que é o simbolismo, né? Como se o simbolismo fosse liberdade, né? No fim das contas, o simbolismo é tudo, né? O simbolismo é o pai, é a lei, é o Estado, né? Então, um pouco irônico, né? Digamos que uma perspectiva um pouco mais melancólica poderia perceber a perspectiva dela com uma certa ironia, né? Que é uma ironia que às vezes acontece em determinadas caracterizações artísticas com a situação do prisioneiro, né? O prisioneiro mesmo, penitenciário, né? Claro que de uma maneira romantizada. Então, o prisioneiro pode falar sobre o mundo lá fora e dizer, no mundo lá fora vocês estão presos às aparências, vocês estão presos às convenções, vocês estão presos ao dinheiro, presos aos interesses.
Quem é o verdadeiro preso? É o que diz, num certo sentido, numa espécie de interpelação simbólica, mas que dota a dinâmica de um certo perspectivismo interessante, é quando o religioso, numa perspectiva simbólica, caracteriza o mundo dos símbolos relacionados ao capital, por exemplo. Né? E aí ele vai dizer, eu estou aqui na minha cela, mas na minha cela eu sou livre. E vocês que não têm cela e são escravos dos próprios desejos de consumo, né? De maneira de inverter a relação. De certa maneira, até mesmo de valorizar um certo simbolismo a partir de uma certa disposição melancólica, né? Eu digo, a religião o Thoreau é fortemente esse tipo de inversão, mas o Thoreau não parece ser uma inversão, uma contraposição entre simbolismos, né? O Thoreau parece ser uma perspectiva melancólica narrando o mundo, né? E dizendo o mundo dos símbolos não é livre. Aqui ela tá invertendo, né? Ela está dizendo, é como se ela dissesse para o Thoreau, Thoreau, você é escravo, você está preso com seus sentimentos. Você está preso com a sua incapacidade de ter símbolos. Você está preso com a sua busca por significação. Você está preso com a necessidade de perceber uma certa contraposição que torna as práticas críveis, né? E Thoreau poderia dizer para ela, mas quem é que está na verdadeira prisão? No fim das contas, o símbolo não é um tipo de sentimento, né? Nesse sentido, eu acho que a posição thoreauiana é mais esclarecedora e mais crível do ponto de vista epistemológico existencial, por assim dizer, do que a posição simbólica, né? A posição simbólica, ela diz, seja liberto da sua perspectiva crítica e de autoconhecimento, aceitando os sentidos que o mundo lhe impõe. É como se dissesse, liberte-se obedecendo, né? Dificilmente se consegue perceber uma perspectiva desobediente sem que... É difícil perceber uma perspectiva desobediente que não tem ela mesma uma origem melancólica, né? Por que você desobedece? Você desobedece porque você descreve as regras, o mundo, e torna as regras nessa descrição sem sentido, né? É claro que elas têm um sentido, elas têm um sentido de dominação, né? O tráfico negreiro não tem sentido? Claro que ele tem sentido, né? Tem sentido para todo mundo. O ponto é de que uma posição melancólica diante do tráfico negreiro vai dizer que essas regras não têm sentido, muito embora as pessoas vivam como se elas tivessem. Para isso, é preciso um esforço suspensivo, né? E que é um esforço em que há uma espécie de mistura entre introspecção e descrição, né? Eu sabia que o Felizmino ia querer comentar alguma coisa sobre Thoreau. O Felizmino escreveu uma dissertação sobre Thoreau. Concordo, inclusive porque Thoreau se põe a descrever o mundo todo outra vez. Você poderia dizer que talvez pudesse haver uma areia movediça melancólica se Thoreau precisasse refazer constantemente os termos da sua descrição do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo por que não, né? Não vejo por que seria negativa uma certa areia movediça melancólica, colocando a posição dele numa posição que se reinicia o tempo inteiro, né? Pode falar, Daniel. Manda bala. Eu não saberia dizer, porque na obra thoreauiana ele colocou um ponto final, né, na redescrição dele.
Eu acho que a diferença é o fato de isso não ser um método para ele, isso foi uma etapa do pensamento, entendeu? Então, eu acho que fazendo uma leitura retrospectiva, se ele tivesse num momento melancólico, eu acho que o que ele fez foi redescrever, adotar uma atitude suspensiva e redescrever tudo. E nessa redescrição ele elaborou a melancolia dele, ela fez uma elaboração a partir da melancolia dele que, enfim, propiciou que ele pudesse adotar uma outra postura política perante o mundo, né? E aí ele põe um ponto final na experiência dele de redescrição, né, que é o Walden, e sai. E ponto. Poderia ser lido numa perspectiva melancólica nesse sentido, né? De que existe uma percepção negativa do mundo, que também decorre de uma percepção, uma perspectiva negativa sobre si, que gera a necessidade de redescrever o mundo em outras bases. E essas outras bases, elas geram uma certa circunstancialidade do sentido. Haveria uma interrupção da dinâmica melancólica a partir do momento em que a redescrição aponta sentidos cujo valor é intrínseco, né? E porque, no fim das contas, a melancolia ela refaria o mesmo processo. Então, ao mesmo tempo que você encontrou certos sentidos que fazem sentido numa determinada situação, também existe a percepção de que é possível que esses sentidos percam sentido, né? Ou seja, parece que a descrição melancólica ela vive intimamente o peso da transitoriedade, né, dos sentidos. Traz efeitos de natureza epistemológica muito interessantes, né? No fim das contas, ao mesmo tempo em que eu descrevo o mundo e percebo o sentido, já percebo que esse sentido está se esvaindo, né? Está desaparecendo. Então, percebe? Muito embora exista uma certa essência da desobediência, uma essência da transgressão, como situações melancólicas, ou situações em que há um impasse melancólico, né? Porque percebe-se que é necessário desobedecer, mas o mundo que precisa ser desobedecido é um mundo que gera quebrantamento de forças, né? Então, isso gera um impasse, né? Isso não quer dizer que esse impasse não possa ser vencido com a própria transgressão. Mas, no fim das contas, a transgressão ela reinsere os impasses, né? Então, existe, você pensa, sei lá, Brasil contemporâneo. O Brasil contemporâneo me obriga a beber. Logo, eu preciso transgredir o Brasil contemporâneo. Mas ter que viver um mundo no qual eu preciso transgredir os seus significados, e o fato de que a minha ação sobre esse mundo vai gerar significados talvez menos ruins, mas ao mesmo tempo plenamente negativos, né? Repletos de negatividade, isso é ao mesmo tempo um incentivo, como também é uma inibição à transgressão, né? E ao mesmo tempo que se transgride, e em se transgredindo, se esquiva de uma certa melancolia, né? Essa transgressão ela repõe um quadro em que existe um impasse entre perceber e transgredir, né? Então, para perceber a necessidade de transgressão no mundo,
É preciso uma tristeza que, de certa maneira, retira parte do significado da transgressão. Agora, sem essa tristeza, percebe esse mal-estar, digamos assim, não se percebe a necessidade transgressiva do mundo. Porque sem um certo efeito melancólico, o mundo está muito bom, está tudo ótimo. Né? Vamos pegar um cineminha no domingo. Percebem? Então, são impasses que a melancolia traz consigo. Né? Ninguém percebe a necessidade de mudança do mundo sem uma certa tristeza. E a tristeza traz consigo uma certa dificuldade de vertebrar os sentidos de intervenção no mundo. Né? A não ser que a vontade de mudança seja uma vontade maníaca, que eu preciso mudar o mundo porque eu não posso entrar em contato comigo mesmo. Né? Ou que se dá na mesma dinâmica maníaca, uma dinâmica narcísica, né? Que para não entrar em contato comigo mesmo, com a minha própria hesitação, eu ajo como se eu tivesse certeza do que o mundo precisa ser. Né? E aí, nesse sentido, os impasses melancólicos desaparecem, né? O que começa a existir são dinâmicas de atividade e extenuação, né? Que remete àquele livro que eu comentei com vocês. Eu comentei naquela conferência que eu fiz há um tempo atrás, que é o livro do Paulo Prado, né? Que é um livro que eu comecei lendo, não gostando, depois, quando eu li nessa época, mais para cá, achei um livro sensacional, em que... E aí, colocando Paulo Prado dentro de uma teoria da melancolia um pouco mais sofisticada, poderia ser um pouco uma maneira de descrever o país, né? O país tem momentos de mania e extenuação, e uma espécie de extenuação inexorável na maneira como Paulo Prado descreve. Mas isso não quer dizer que essa extenuação não possa ser colocada entre parênteses por novos momentos de mania. Né? Ou seja, a relação entre atividade e inatividade nunca é ponderada, né? Nunca é elaborada. Ela é sempre ou vamos é um pouco... esse é o mesmo diretor do Serra Pelada, o diretor que eu falei que fez filmes com Mutarelli, porque Serra Pelada é um excelente exemplo, né? Ou é Serra Pelada, ou é inatividade completa, né? Então, ou se entende que não tem nada acontecendo, ou precisam se produzir incêndios, né? Incêndio a necessidade de sair queimando, é a própria emanação de que tem alguma coisa acontecendo, que existe um mundo por vir que se dá à imagem e semelhança daquilo que nós não queremos ver, né? Somos nós mesmos. Então ela diz, na página 71, massivo, pesado, sem dúvida traumático, porque carregado de muita pena e de muita felicidade, de muita animação, um momento que toca o horizonte da temporalidade depressiva, ou que eleva todo o horizonte, toda a perspectiva, fixado ao passado, regressando ao paraíso, ou ao inferno de uma experiência inultrapassável. O melancólico é uma memória estranha. Tudo é revolvido, precisa ser dito, mas eu sou fiel ao revolvido. Eu sou esse buraco. Não há revolução possível, salvo o porvir.
E aí eu vou terminar na página 72. Acho que, na verdade, a gente já terminou os argumentos principais desse texto. Tem mais alguns comentários que seriam interessantes, mas eu já toquei neles, né? Então, seria revolver os mesmos argumentos, melancolicamente revolver os mesmos argumentos, que no fim das contas nós já sabemos quais são, nós já entendemos. Então, façamos uma passagem ao ato e vamos dar por encerrado esse texto da Juliana Kristeva. E na segunda-feira a gente começa com o discurso melancólico da Marie-Claude Lambotte. Tá? Leiam pedi que vocês lessem o quê? A introdução e o segundo capítulo? A introdução sempre é bom para entender do que se trata, né? Leiam esse preâmbulo e a introdução e depois passem para a segunda parte. Eu pedi que vocês lessem também o último capítulo da primeira parte, né? Capítulo 7, que é a despersonalização na melancolia, perspectivas críticas sobre as instâncias psíquicas. Quero que vocês leiam esse. Depois a gente vai para a segunda parte. Então, a introdução, a segunda parte, mas qual outro que eu não peguei? Capítulo 7 da primeira parte. Gente, obrigadíssimo pela companhia, pelas questões.